Seguidores, que estamos ao vivo nessa noite de sexta-feira. Hoje é sexta? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 13? Não. Hoje é sexta-feira. Quanto? Hoje é 25, né? Hoje é 25, o mês de julho já está acabando. Boa noite, gente, quem está entrando, quem está aí nessa live de sexta-feira. 24? Amanhã é meu último dia, 24. 24 de julho de 2020. O ano que a gente vai tirar das nossas idades. Eu acho que a gente não deveria envelhecer esse ano. Eu acho que várias coisas a gente deveria passar batida esse ano. Gente, para quem está entrando, nós vamos conversar hoje sobre medicina em dois aspectos. Um sobre quem estudou no Brasil e outro sobre quem estudou na Argentina. E ver se existe alguma diferença, algum impacto dessa diferença de formação no paciente, que é o que importa para o médico. Porque o médico com o diploma dele na mão, e o diploma, se ele ficar só olhando com o diploma na mão dizendo eu sou médico, e não atender um paciente, não é nada, né? Sobre isso que a gente vai conversar. Então eu quero ver se a gente vai fazer um estudo científico hoje, debatendo o seu conhecimento de PhD em medicina com o meu pouco conhecimento, ver se isso tem algum impacto na vida dos pacientes, que é o que realmente importa. Bom, boa noite para vocês todos que estão entrando, que me acompanham a minha vida no dia a dia. Deixa eu ver. João Felipe, Clédia, boa noite para vocês. Se vocês tiverem uma pergunta durante, vocês podem ir escrevendo aí que a gente vai escrevendo. Eu tô gostando desses coraçõezinhos aí que vocês estão colocando. Bom, quem não me conhece, que acredito que vocês me conhecem, estão no meu Instagram. Eu sou o João. Vou apresentar a convidada de hoje, que está aqui comigo. A gente está sem máscara, junto um do lado do outro, porque a gente está morando no mesmo lugar, basicamente, e trabalhando juntos esses dias, então a gente não está contaminado. E se tiver, nós dois já toda hora. Bom, estamos em casa. Essa colega, a minha amiga, é a doutora Denise Vilniski, da Nova Cruz, tá certo? Perfeito. Ela é médica, PhD em medicina, ela é médica, ela é formada em clínica médica, residência em clínica médica, tem residência em nefrologia, é especialista em diálise, a parte da nefrologia. Ela é um conhecimento tão grande que eu acho que eu nem sei como é que cabe tudo dentro dessa cabeça. E é professora universitária, é preceptora de residência e está sendo médica aqui em Boa Vista, junto comigo no hospital de campanha. Né? A gente saiu, encontramos aqui, foi uma sintonia no mesmo momento que a gente se encontrou lá antes de chegar. Né? A gente já se conheceu antes de chegar e estamos aqui trabalhando. Aqui ó, ela é filósofa, ademais filósofa. Quem disse isso? Uai. E poeta. Vocês precisam ler, eu vou postar depois umas poesias que ela manda pra gente no grupo, que ela escreve dessas poesias, viu? Vá, se fale, oi pro pessoal aí. Então, pessoal, João tá falando sobre semelhanças e diferenças na formação de nós médicos e médicas, né? E dizendo que o que importa, essas são as palavras dele, é o que chega no paciente, como o paciente é atendido. Eu vou mexer um pouquinho. Digo eu, né? Vamos chegar aqui a uma... Porque assim como ele descreveu o nosso encontro, a relação entre médicos e o paciente é sempre um encontro, né? Então é sobre esse encontro é esse encontro entre nós e os nossos pacientes que é o objetivo da nossa profissão. Com certeza. Porque é quase senso comum dizer a medicina centrada no paciente, sim, mas é uma medicina, esse centramento no paciente advém de um encontro, e é sobre esse encontro e a formação de médicos e médicas para esse encontro que a gente vai conversar agora. Isso aí. Eu queria dizer mais uma coisa, o João disse que a gente se encontrou e foi uma sintonia imediata. Eu costumo dizer que esses encontros da vida são amorzinhos. Meus alunos perguntaram agora esses dias uma live, e os amorzinhos aí, professora, como é que...
E é exatamente isso, né? Um encontro é um encontro de amor. Então, como transformar encontros ao acaso em encontros de amor, né? De respeito, tolerância, compreensão, acolhimento, tudo isso. E se transformar em um amorzinho. E se transformar a vida da gente, de médicos e de médicas, numa profissão amorosa, não é? Então é sobre isso que a gente vai falar. Qual a diferença desta formação no Brasil, em Boston, na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, em Cuba, no Paraguai, em São Paulo, em Porto Alegre. Bom, eu formei em Buenos Aires, para quem todo mundo já acredita que sabe, eu formei em Buenos Aires em 2016, lá na Universidade Aberta Interamericana. A faculdade durou 6 anos, aprendi no primeiro ano, os 3 primeiros anos, matérias básicas, anatomia, histologia, fisiologia, patologia, bioquímica, a melhor matéria da faculdade. Outro desacordo, porque a nefro é a melhor matéria. Não, é bioquímica, gente, vocês têm que concordar comigo, tá? Então tem o ciclo básico, acredito que aqui no Brasil é semelhante, no começo da formação tem o mesmo, muda talvez o método, né, em ser tradicional ou PBL, mas no início você tem essa abordagem mais biomédica, né, mais de teoria básica do corpo humano, de tudo isso, para depois entrar numa parte mais clínica. Isso no método tradicional. Eu estudei método tradicional. Você estudou? Quando eu fiz medicina, né, século passado, muitos anos atrás. 10 anos atrás. Só existia. Quantos anos são de médica? Então, essa pergunta é inevitável, né? Isso é outra coisa que eu costumo dizer, que a gente começa a contar os anos de médica e de médico no primeiro ano da faculdade de medicina, no primeiro ano do curso. Então, por esta minha contagem, eu tenho exatos 40 anos. 40 anos. 40 anos. Por várias razões, eu tenho 4. Eu entrei na medicina com 16 anos e tenho 56. Então, são exatos 40 anos. E aí eu vou deixar uma das minhas máximas aí que o João gosta, que por que isso? Porque a gente nunca sabe o momento que a gente vai aprender alguma coisa desde o primeiro dia do curso de medicina, que vai fazer na prática diferença na vida dos nossos pacientes. Então, aquela primeira aula de anatomia, aquele primeiro contato com o paciente na semiologia, as aulas de bioquímica que eu estou aprendendo, agora reaprendendo, revisitando com alegria com o João, aquele detalhe, né, pode fazer diferença lá na frente para atender o paciente, resolver ou aliviar, e portanto a gente deve se sentir num dever médico e de médica desde o primeiro dia, está sempre aprendendo. São 40 anos e todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica achando, tal matéria vai ser importante, quando chegar em semiologia eu vou aprender alguma coisa e vai ser útil. Agora não, agora eu estou em bioquímico, agora eu estou em patologia, não vou ver isso lá, não vou fazer patologia, mas às vezes nem é só a matéria, né? Todo o momento conta, né? Então essa é outra deixa. A gente nem combinou, né? Nós só combinamos aqui. Só combinamos o horário. Nas flores. E aí nas flores, ó. A gente não combinou, mas. Foi acaso, gente. Isso que sério. O João está dizendo está Eu sou doutora em educação médica, ele me apresentou antes, então eu sou muito preocupada com as coisas da pedagogia médica, da educação médica. Então veja, o que a gente precisa aprender são conteúdos, habilidades, competências, afetos, né? Então por isso que o João está dizendo isso. Aquela aula chata, aquele professor mais chato, pode estar, eu garanto para vocês, ensinando a todo momento ou um conteúdo, ou uma habilidade, ou uma competência, e a soma de tudo isso são os afetos que nos fazem médicos. Então, por isso, né, nada me desagrada mais um aluno que diz, hoje eu tive uma aula chata de tal coisa, né? Ele ainda não abriu o espírito, a mente, para esse dever de médico, né? Porque está focado na a gente matéria. Sempre aprendendo. Então,
pensar isso, intuir isso, que a cada momento das horas de voo, né, depois de essa é uma nova história que ela vai contar depois. A gente está aprendendo sempre, intuam isso como um mantra, eu estou sempre aprendendo, porque aí as coisas deixam de ser chatas e passam a ser caminhos, né? Possibilidades. Vocês estão ouvindo direitinho? Quem está aí acompanhando, o áudio está bem, está chegando direito, vocês estão entendendo? Confirmem aí, digam se está certo, para saber se a gente precisa falar mais alto, aproximar o celular. E também o idioma predileto, né? Porque aqui, vamos falar sobre isso também, né? Eis uma das competências dos médicos, né? Falar as línguas dos pacientes. Então, nas semelhanças e diferenças entre médicos formados no Brasil e fora, eis já um primeiro detalhe afetivo muito importante. É a linguagem. Médicos que estudam fora do Brasil falam mais línguas. Com certeza. São mais abertas às linguagens dos pacientes. E esse Verdade. é um diferencial enorme. Esses dias a gente estava fazendo visita, quando eu fui receber o plantão à noite, ontem, e aí tinha 2 pacientes venezuelanas. Aqui em Boa Vista, como é fronteira com a Venezuela, tem muita gente da Venezuela. Então tem muitos pacientes internados no hospital que são venezuelanos e que não falam português. Então durante a passagem, a outra médica que estava comigo estava perguntando: como é que você tá? Tá respirando bem? E o paciente só fazia assim. Ele nem eu sei se ele estava entendendo ou estava só confirmando para não deixar ela no vácuo. Mas eu acho que ele nem estava entendendo. Aí a enfermeira que estava lá falou assim: não, ele não fala português, ele fala espanhol. Por isso que ele só tá assim. E aí foi que eu falei, como eu sabia falar espanhol, falei com ele em espanhol. E aí ele se comunicou, falou: olha, não, eu fiquei cansado durante o dia. Ele pôde abrir uma série de informações que ele estava lá, que ele estava só dizendo que sim, que ele não ia falar e que ele pôde falar por ter quebrado uma barreira de linguagem naquele momento, né? Mas veja bem, eu vou além disso. Saber 2 línguas ou 3 línguas, ou não falar bem a língua no país onde se estuda, faz a gente abrir uma potência de ouvir as pessoas e falar com as pessoas independente do idioma, porque o João também não está contando que há muitos indígenas internados. Muitos indígenas aqui, também. por conta que nós estamos dentro da Amazônia, então indígenas, inclusive da fronteira com a Venezuela, da fronteira com a Guiana, que não falam, ou não falam bem, nem português, nem espanhol, e nós não falamos os idiomas deles, não é? Mas o que eu percebo é que esses colegas que estudaram fora têm essa habilidade da linguagem. Não sei se vocês estão me entendendo. Isso é nítido, né? Um sapiens, como eu digo, um ser humano, médica, que nunca saiu do Brasil, que não abriu as fronteiras, ele vai ser muito mais limitado no acolhimento do paciente. Que eu costumo dizer, pessoal, que me deem alguns dias eu falo qualquer língua. E isso talvez seja por esse desejo de sair das fronteiras. De sair da casinha fechada, né? Porque você fala português, ó, gente, ela fala português, espanhol, inglês, francês. E um pouquinho de Libras. Libras. Podemos fazer a tradução simultânea em Libras. Um pouquinho. E é isso aí. Mais uns dias aqui ela ia aprender a língua dos indígenas. Eu fiquei com muita vontade. E o que mais? Alemão. Não, é isso. Mas veja, com um pouco de inglês, com um pouco de espanhol, meu português nativo, né? Um pouquinho de francês, a gente fala italiano. Vocês entendem o que eu quero dizer? É uma habilidade linguística, né? Não é nem saber o idioma, ter essa percepção que o João tem, que as pessoas, quando não conseguem se comunicar, respondem muitas vezes as nossas perguntas ou anamnese com coisas que não fazem sentido. Então, só essa habilidade, que eu chamo de habilidade narrativa, já é muito importante. E quem estuda fora, naturalmente desenvolve essa habilidade. Com certeza. Esse que é o meu ponto.
Bom, e só para concluir essa primeira parte da faculdade, aí temos segmentado uma parte teórica, básica, que às vezes perdemos de aprender muita coisa durante aí por achar uma parte chata, né? E perdemos oportunidades de aprender alguma outra experiência, outra habilidade que não seja só teórica. Porque aí o professor, quando ele abre a boca para começar a falar, ele não está só te dando ferramentas teóricas que estão no livro, ele está dando a percepção dele sobre o assunto, como ele entendeu o assunto, o que ele viu na prática dele de médico. E eu, por exemplo, quando estou dando aula, sempre uso algo que eu vi e explico da forma que eu entendo o conteúdo. Então, você vai ler no livro, não vai ser a mesma coisa que você está lendo no livro, às vezes que o professor falou. Não pela forma como ele... não que seja diferente o conteúdo teórico, senão pela forma como ele percebeu o conteúdo, que você também, se for ler, vai perceber de outra forma. E depois a parte clínica, e acaba a faculdade com o internato, que em Buenos Aires tem uma diferença entre o Brasil, que só se chama de internato o último ano, do que seria do 5º ao 6º. Porém, no 5º ano, que aqui já começa o internato, lá você faz as mesmas coisas que aqui, porque você roda por todas as especialidades, porém não chama ainda de internato, porque você ainda tem que fazer provas teóricas sobre esse assunto. Porém, só o último que chama realmente de internato, e aí acaba. Aqui, como a graduação. Então, o João me explicou que estamos ouvindo pessoas que ainda não entraram no curso, né? Então, por isso que ele quer colocar isso, né? Houve uma reforma curricular nos últimos anos e uma tentativa de fazer uma coisa que se chama aqui inserção precoce nos cenários de prática, né? Alô. Então, alguns cursos têm uma programação mais intercalada entre os conteúdos básicos e os conteúdos da prática. Mas, ao fim e ao cabo, ainda tem essa coisa dos primeiros anos, um conteúdo mais duro, mais biológico, né? E com o passar do tempo, mesmo nos currículos com PBL, a parte da interação com o paciente, de colocar a mão no paciente, de começar a fazer certos procedimentos, né? Fica realmente para mais para frente. Alguns cursos agora, por conta desse ano que vai desaparecer do currículo... Não vai contar, vou voltar a ter 29 anos como eu tinha ano passado. Estão adiantando a parte teórica e ao invés de ter 2, estão propondo 3 anos de internato. Né? Então, realmente isso muda um pouco de escola para escola. No método tradicional é mais parecido com o que o João está dizendo. No PBL, né, que é aprendizado baseado em problemas, as coisas tentam a ser mais interligadas, né, os conteúdos teóricos com os problemas clínicos. Mas essa ideia de que nos primeiros anos a gente precisa se dedicar mais aos conteúdos teóricos, porque é isso que nós estamos conversando, né? Lá na frente, tudo isso faz sentido, né? Na medida em que a gente entra mais na prática, né? Da medicina. Sim, o PBL eu acho muito interessante. Muito difícil. A proposta é muito boa, não sei na prática como funciona, como é a experiência. Li alguns artigos já de análises, eu acho muito legal como deve ser encarado, mas que a segmentação das matérias separadas e depois entrar na parte prática, hoje em dia, se fosse recursar à faculdade hoje em dia, optaria por fazer um PBL para viver e conhecer a experiência nova. Eu acho que isso é bem interessante, eu nunca falei isso, porque também nunca conversei sobre isso com futuros alunos ou com alunos, né? Sim, aqui tem médicos formados já, médicos que vão ser médicos daqui a algum tempo e gente que não entrou, e tem gente que não é médico, eu tô vendo aqui nos comentários, que não é médico, então, mas eu acho que também tem uma coisa do perfil, né? Toda médica e todo médico tem algumas exigências básicas de afeto, como eu digo, né? Porque se não tem, vão ter que desenvolver. Ou seja, capacidade de concentração, de disciplina, autodisciplina para estudar, não é? Curiosidade, capacidade de trabalho, força física, né?
A profissão de médico, de médica, requer força física, é um trabalho pesado. São poucas as pessoas no nosso nível de formação, né, de formação superior universitária, que tem uma carga de horário tão pesada quanto a nossa. Especialmente vocês, recém-formados, trabalham muitas horas, e muitas horas em pé, muitas horas no calor, ou no frio, ou, né, em condições adversas. Então, são certas características que a gente vai desenvolvendo. Por que eu disse isso? Porque o PBL requer do aluno um maior compromisso com a sua formação, não é? Enquanto que no método tradicional é mais tipo ensino médio, cursinho, bem ensino né? médio. Vocês vão ter os conteúdos com as aulas formais, tradicionais, e às vezes um conteúdo muito extenso, não é? E provas, basicamente. Passa muito por, também, disciplina, sentar, estudar, mas passa muito por responder questões muito parecidas com o ensino médio. Nos currículos com PBL é completamente diferente, porque há objetivos de aprendizagem e os grupos de alunos, uma parte individual, uma parte em grupo, tutorados, né, pelos seus professores, chamados tutores, vão ter que procurar os recursos para resolver aquele problema. Então, na educação médica se vê que lá na frente, isso começou no Canadá, né, na década de 80, então já tem trabalhos da pedagogia médica mostrando que lá na frente os médicos trabalham muito parecidos, né, com algumas vantagens em algumas especialidades para o PBL. Então, médicos que optam depois por trabalhar como generalistas, médicos de família, pediatras, clínicos, né, saúde coletiva, quem faz PBL ou tem essa coisa de resolver problemas, estudar aquilo que precisa para resolver os problemas propostos, eles vão um pouco melhor do que o método tradicional. Só assim para contextualizar, uma coisa importante, quem tá aí e quiser perguntar alguma coisa, deixa a pergunta aí que depois a gente vai responder. Pode ser que a gente saiba responder, né, sobre o tema. Não perguntem sobre a cura do coronavírus. A gente vai agradecer, porque vai nos dar a possibilidade, né, porque somos curiosos e gostamos de estudar. Se vocês nos fazem uma pergunta para a qual a gente não tem a resposta, humildade, né? Outra característica importante para médicos e médicas. Então façam as perguntas. Muito importante. Se a gente não souber, vai nos causar uma alegria aqui. Só para quem vai ver esse vídeo depois ou aqui não conhece a diferença, vou dar duas diferenças entre o método tradicional e o PBL. O tradicional basicamente é o que a gente estuda segmentado matéria por matéria, fisiologia, anatomia, histologia, clínica, tudo separado. E o professor vai lá e joga o conteúdo e você escuta sentadinho, vai para casa, estuda e depois faz uma prova. No PBL não. O PBL é o contrário. No PBL você estuda e vai debater basicamente com o professor, com o tutor. Então, por exemplo, numa semana típica de PBL, por exemplo, o grupo, né, formado pelos alunos, o tutor... São grupos menores, né? São grupos de até 10 alunos, né, entre 5 a 10 alunos com o professor tutor. Eles vão se encontrar na segunda-feira e abrir o problema. Então, eles vão ler o problema, normalmente é uma vinheta clínica, né, que inclui, então, as habilidades, conteúdos e competências, né, que estão nos objetivos de aprendizagem do currículo, e vão abrir esse problema, ler normalmente um pequeno caso clínico, e o professor tem um manual, né, onde ele sabe quais são os objetivos de aprendizagem, mas o grupo vai organizar o que ele vai precisar estudar durante aquela semana. O tutor orienta as referências bibliográficas, faz uma primeira discussão do que eles já sabem sobre o assunto, porque um problema deve ser interligado ao outro. Então vai tendo um progresso, né? À medida que a semana... Eles vão juntos, né, para chegar. Eles vão juntos. E lá no final da semana, normalmente na segunda e na sexta, abre o problema na segunda, esses alunos têm a semana inteira para estudar, para procurar os laboratórios, né? Então, se há um objetivo de aprendizagem na bioquímica, ele procura o professor de bioquímica, vai no laboratório de anatomia, procura o professor de fisiologia, enfim.
E na sexta-feira se reúnem para fechar o problema, ou seja, para revisar aquilo que se eles atingirem os objetivos da semana. E assim vai, não é? Então se estuda ao mesmo tempo, semana a semana, as básicas, a clínica, a farmácia, a fisiologia. Claro, isso aí é a outra diferença, porque é tudo integrado. Você não estuda só anatomia, você estuda coração, e de coração você junta todas as matérias que estudam cardiologia, por exemplo, né? Desde o ponto de vista anatômico, desde o ponto de vista histológico, do ponto de vista patológico, fisiológico, tudo sobre um tema, que isso é legal no PBL. Em Buenos Aires, poucas são as que têm PBL, a maioria é método tradicional ainda. A Universidade de Buenos Aires, inclusive, é uma das melhores da América Latina, é a melhor da América Latina, por títulos, né? De prêmio Nobel, enfim. Ela é método tradicional, a UAI é método tradicional, Barcelona é método tradicional. Poucas são as que têm PBL ainda, que a UAI está mudando agora para um novo currículo PBL, que é onde eu estudei, chama UAI. E a UCA também já tem método PBL desde sempre. E tem algumas que tem métodos híbridos, não é? Algumas coisas são aulas, né? Algumas disciplinas são aulas e outras são com PBL. E alguns PBL são flexíveis também, né? Incluem aulas, conferências, aulas de revisão. Então isso tem que ver bem os currículos de cada lugar. Porque a ideia é boa. A ideia é boa. Ambas são boas e também depende também do aluno, porque um aluno desligado que não quer, tanto em PBL, tanto em tradicional, não vai chegar a lugar nenhum, né? Independente do método, o método é mais uma ferramenta para te levar ao objetivo, né? Mas não é porque você está fazendo tal método que você vai ser melhor médico em nenhum momento. Não, lá na frente mostra que médicos formados em ambos métodos vão bem. Muito parecido. Independente do método. O método é uma forma de te levar a chegar ao objetivo, né? Isso é legal. Uma coisa que perguntaram aqui sobre as práticas no Brasil. Quando que o aluno entra na prática? No cenário de prática. Então, depende do currículo da escola, né? Cada vez mais os cursos estão com essa ideia de inserção precoce nos cenários de prática, chama assim. Ou seja, alunos do primeiro ano já vão às unidades básicas de saúde, começam a acompanhar essas atividades, não é? Mas imagino que a pergunta seja assim, né? Realmente colocar a mão no paciente sob supervisão, né? Todo curso de medicina tem prática sob supervisão, isso vai crescendo em todos os cursos, né? Então é importante dizer isso, que despacito, né? O curso igual a música. Igual a música. Há que ter essa paciência para formar um bom médico, né? Então tem que saber que é legal acompanhar a prática desde cedo, é importante, alguns currículos, algumas dimensões da educação médica insistem nisso, mas não se pode esquecer os conteúdos, a dureza, não é? Porque realmente, nós estamos enfatizando desde o início, formar um bom médico requer tempo, disciplina, muito conteúdo, muito trabalho árduo e muita prática. E a prática começa cedo, mas cada vez mais, a partir do terceiro, quarto ano, é que o aluno... Que realmente é uma prática que vai servir mais, né? Não é só olhar... Apesar que os familiares já começam a pedir receita desde o primeiro dia. Eu recebi a mensagem, se tiver algum familiar meu vendo, eu não sabia nada quando vocês começaram o primeiro... Mas veja... Mas eu ia buscar para poder Mas responder. isso é sabedoria popular, isso é senso comum, o que é muito importante, né? Reconhecer o senso comum. Que entrou no curso de medicina... Você já, basicamente, deveria assumir a postura. Já é considerado aprendiz de feiticeiro, como eu diria. Em Buenos Aires, a prática depende muito da faculdade. Assim, a prática, independente da faculdade, vai acontecer depois que você vê semiologia. Isso. Quando você vê semiologia, em qualquer faculdade que você estude, em Buenos Aires, na Argentina, em outros países, você vai tocar no paciente. Isso. Porque você vai saber o que vai fazer. Porque não adianta você estar lá colocando o estetoscópio no coração, aqui no pulmão, e não saber o que você está ouvindo, o que você está buscando. Então, realmente, a prática
real aconteceria depois de semiologia, e aí depende de que ano você vai ver semiologia. Na faculdade que eu estudei, você vai no hospital desde o primeiro ano, mas é como ela fala, você não vai fazer nada, você vai aprender mais coisas práticas, sinais vitais, se comportar, começar um comportamento mais como algo não tão prático depois de semiologia. Aqui no Brasil também seria assim, teoria. É que alguns cursos iniciam a tendência a chamar aqui no Brasil, agora nesses novos currículos, de habilidades médicas. Eu adoro isso. Aliás, eu gosto de uma disciplina que entrou no currículo da UFSC, o novo curso da UFSC em Araranguá, lá no sul de Santa Catarina, onde eu tive a alegria de participar, chama Habilidades e Humanidades Médicas. Né? Então a SEMI está inserida nesse contexto, porque... Não chama semiologia. A semiologia fala muito sobre propedêutica, sobre sinais e sintomas, né? E as habilidades e humanidades médicas falam nessas habilidades de comunicação que a gente estava falando antes, na parte da ética, da estética, do afeto, não é? Que é tão necessário nesse encontro, né? Voltando a esse encontro entre o médico e o paciente. Mas sim, a semiologia, que é a disciplina da relação médico-paciente, quando a gente aprende a conversar com o paciente, examinar o paciente, é quando a gente coloca o estetoscópio, né? No pescoço, nos ouvidos, no paciente, né? A semiologia. Eu sou professora de semiologia desde o primeiro dia que eu fui professora. Essa é a minha disciplina predileta, porque é quando a gente vê os olhos dos alunos brilharem, né? É aquele vai com mais vontade. Eu, pelo menos, foi a matéria que eu mais gostei na faculdade foi semiologia. Porque habilidades mudou a minha humanidades cabeça. Médicas, né? Seria muito melhor. Porque humanidade é algo muito importante que não tem hoje em dia. Tem, mas pouca gente usa. Enfim. Que matéria você já deu aula? Então, são mais de 20 anos de docência. 20 anos de docência. O João percebeu isso, me convidou para essa conversa, porque eu não me aguento. Ele também, né, tem esse devir de professor. Então, assim que eu tive a oportunidade, sempre quis ser professora, João. Foi? Quando me perguntavam, quando eu era pequena, o que eu queria ser, eu não dizia médica, eu dizia professora. E eu fiz uma volta grande para ser professora de medicina. Mas então, eu comecei com semiologia médica, chamava assim a disciplina, né? Depois, na clínica médica, era método tradicional, então eu fui professora de nefro. Depois... Dentro de clínica médica? Clínica médica, no tradicional tem nefro, pneumo, cardio, dermato. Em Buenos Aires, clínica médica é medicina interna, a matéria que chama de clínica médica em Buenos Aires, onde você vê cada uma das especialidades, chama medicina interna. Medicina interna, clínica médica são sinônimos. Aqui também no Brasil a gente chama em alguns lugares, clínica médica e medicina interna. Então eu fui professora de semiologia, de clínica médica, nefro, e depois preceptora do internato, preceptora da residência, e por algum tempo eu lecionei, por uma razão bem afetiva, uma disciplina que mudou a minha vida de médica e de acadêmica, que foi a História da Medicina. História da Medicina. História da Medicina é tudo de bom. Tem alguns páginas aqui no Instagram, né, que sempre trazem coisas, curiosidades da história da medicina, e faz a gente se sentir, conhecer a história da medicina. Eu fui responsável por fazer a ementa dessa disciplina, e eu coloquei assim, saber como chegamos a ser o que somos para decidir o que vamos fazer com isso, né? Então, para que serve a história? Anotem essas frases que elas soltam. A história, como chegamos a ser, porque eu conheço muitos médicos jovens e muitos médicos mais velhos também que têm essa sensação de que sempre houve antibiótico, sempre houve diurético, que sempre se tratou hipertensão arterial sistêmica. E não, isso é muito recente na história da medicina, mas sempre houve médicos e médicas, né? Então, as habilidades, as competências e os afetos estão lá para nós no Ocidente desde Hipócrates, né? Na mitologia com Esculápio, muito interessante, né? Mitologia que concerne os médicos.
Mas vejam, habilidades, competências e afeto sempre houve. E assim, hoje nós temos tomografia, ressonância, né? Vejam agora com o coronavírus, né? Nós estamos diante do coronavírus, literalmente, depois talvez numa outra live comentar, vamos fazer várias nossa experiência com o tratamento de pacientes com coronavírus. Nós estamos diante do coronavírus, assim como nossos colegas médicos e médicas estavam no século XIX diante da sífilis, ou das pneumonias ou das amidalites. Então, como ser médico, né, independe da tecnologia. Esse que é meu ponto. A tecnologia é maravilhosa. Isso é outra coisa que nós médicos gostamos. A gente gosta da tecnologia, mas a gente tem que perceber que a tecnologia muda. Totalmente. E agora, numa velocidade estonteante. Né? Então, veja, se perguntem, como que era um médico no século XIX, 18, 14, 13, 8, antes de Cristo? É muito interessante. E existia, né? Independente de não ter nada de acesso do que a gente tem hoje, existia. As doenças, inclusive. Então, um exemplo que eu sempre dou é sobre o uso inadvertido de antibióticos. Né? Não existia amidalite no século XVII? Sim. E deveria existir muito, porque o pessoal era poeira, era sol, debaixo do sol. As condições sanitárias. Eu fico no sol 10 minutinhos e minha garganta já começa a arder. Sim, o que acontecia? A penicilina só foi descoberta na década de 40, né? Pelo Fleming. Até então, como que era? Então, veja como é um conhecimento da história da medicina que faz a gente pensar 2 vezes ao prescrever um antibiótico, ou muitas vezes. Quando descobriram a diabetes, foi vendo a XX, o homem que descobriu diabetes provou urinas doces, viu que tinha formiguinha aqui lá na urina e tomava uma urina e outra não. São percepções... A história do diabetes é incrível de interessante, né? Como se descobriu e depois a descoberta da insulina, né? Que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina a um aluno. O aluno não ganhou o Prêmio Nobel, mas está nas grandes injustiças do Prêmio Nobel, porque se foi no Canadá, num verão super quente, um professor de bioquímica, fisiologia, quem sabe não convidou um aluno, só houve um aluno, né? Tem uma foto famosa, procurem a foto, o João vai postar essa foto. Vou procurar a foto. Que eles abrem a janela e saem no telhado, o professor, o aluno e o cachorrinho. Então, um aluno de medicina na década de 30, 20 e poucos, 30, descobriu a insulina, que é usada até hoje, né? O mesmo princípio. Então, realmente, veja, eu estou dando um exemplo de uma disciplina que muitas vezes os alunos desmerecem. Né? Muito, muito. E fez de mim eu garanto para vocês, uma professora, uma pessoa melhor, uma médica melhor. Então esse é um exemplo. É muito importante. Hoje em dia a gente usa assim, como pessoa a gente busca nossas raízes e tudo, mas isso também na vida profissional é muito importante, conhecer onde é que a gente está, nossos antecessores, o que eles fizeram, como eles chegaram, porque a gente pode aplicar esse mesmo conhecimento para chegar e descobrir alguma coisa hoje em dia. Perguntaram uma coisa aqui, mudando de assunto, mas aproveitando seus anos de experiência docente, que eu não tenho ainda, mas vou ter em um momento, se a idade influencia em alguma coisa. Nos meus vídeos do YouTube, sempre me perguntam, eu tenho 40 anos, posso começar a faculdade ou é muito tarde para começar a faculdade? Então, fizeram pergunta para a pessoa certa, né? Porque quando a minha filha quando me perguntam que idade eu tenho, a minha filha tem essa resposta, né? Algo entre 7 e 77. Então, eu acho que a idade de ser boa médica e bom médico é algo entre 7 e 77. Por quê? Porque a gente deve manter sempre uma alma de R1, como eu digo, né? Um R1, residente de primeiro ano, é aquele pau para toda obra. Ele está sempre pronto, ele quer trabalhar, não é? Ele é uma criança na profissão. E um médico experiente é um médico experiente, né? Um médico que já passou por muitas coisas, que pondera, que é mais previdente e que não sabe mais tantas coisas e, portanto, precisa estudar de novo. Sempre é tempo de estudar medicina. E nesses anos de docência eu tive alunos muito jovens e me dá uma certa peguinha, né? Pegar uma menina lindinha de 17, 18 anos
e submetê-lo a essa carga, né, de conteúdos e tudo. Então, os novinhos vão penar um pouquinho. Os muito mais velhos também, por conta dessa coisa, né, da capacidade de decorar e de guardar, né? Mas eu indicaria começar a estudar medicina para pessoas entre 7 e 77 anos. Então está respondido, se você tem entre 7 e 77 anos, você Seja pode bem-vindo. entrar na faculdade de medicina. Exato. Se você tiver 77, dá para entrar, não importa quando você vai terminar, mas ainda dá para entrar. E os de 7 podem começar a se encantar. Quantos alunos responderam? Olha, pessoal, isso é uma coisa muito importante. Quantos alunos me responderam? Quando eu pergunto por que você decidiu fazer medicina? Quantos alunos? Quando eu era criança, eu vi uma médica atendendo meu avô, ou meu pai, minha mãe, e eu sempre quis ser médica. Então, toda vez que vocês praticarem medicina, pensem em ter uma criança olhando para vocês. Cara, tem alguém observando. É uma emoção saber que alguém resolveu fazer medicina. A emoção maior é quando depois dão o nome da gente, né, para as crianças. Né? Vocês entendem isso? O exemplo, né? A importância do médico e de uma médica na vida das famílias, né? Eu não tinha parado para pensar dessa observação que quando eu estou atuando como profissional, alguém pode estar me observando e querendo ou futuramente decidir seguir o meu exemplo ou dizer, não, nunca quero ser igual àquele profissional. Isso é muito importante. E isso também acontece com a fama de nós médicos, né? Porque vocês entendem que todos que estão ouvindo isso, futuros médicos formados aqui e ali e tal, a gente forma uma família, né? Na verdade, isso se chama uma asclepíade. Outra coisa da história da medicina. Somos todos descendentes de Esculápio ou de Asclépio, né? No grego ou no latim. Chama asclepíade, né? E aí tem um trocadilho que eu gosto de fazer, porque o Esculápio tem um bastão na mão, né? Um bastão com a cobra enrolada, o bastão de Esculápio. E eu costumo dizer que a gente é uma família que passa o bastão, né, de um para o outro. Então isso, além de ter uma criança se inspirando, as pessoas também estão formando opinião sobre a nossa profissão, né? Então, de quem que é a responsabilidade sobre algumas más famas, né, da profissão de médicos? Que tem bastante. O que é uma lástima. Me faz chorar quando eu ouço as pessoas falando mal dos médicos e das médicas, né? Mas é isso, né? Isso que o João disse, sempre tem alguém nos observando. Porque é o inconsciente coletivo, todo mundo fixa no médico, na médica, um desejo, né? Sim. Uma ideia, uma necessidade. Sim, isso é importante. Tem muitas... A pessoa não vai só, às vezes, com a necessidade do tratamento da sua doença, né? Às vezes leva muitas necessidades para você resolver, e às vezes a da doença é a menos importante de todas. Meus alunos diziam assim, mas professora, como é que a senhora saiu lhe dando um abraço, lhe agradecendo, se a senhora não fez nada durante a consulta, né? Não fez nada, não prescreveu remédios nem nada, né? Por isso, porque as pessoas vêm para nós, médicos e médicas, com suas dores, com seus desejos, seus anseios, seus medos, suas doenças, né? É um conjunto. Mas muitas vezes basta o nosso corpo, né? Nosso afeto, nosso pensamento, nosso devir, como eu digo, de médicos, para atender. Muito bem. Olha essa pergunta aqui interessante. Qual seria a principal qualidade que um médico tem que levar com ele? Toda sua essa pergunta. Uma qualidade que você acha importante para o médico. A qualidade mais importante, amor, né? Vejam bem, não é piegas, né? Dizer, é difícil amar, né? Qualquer um ou todos. É difícil amar uma pessoa que cheira mal, uma pessoa que está cheia de feridas, morrendo, ou agitada, ou deprimida, ou em coma. Trouxe café para você. Obrigada. É difícil amar, né? Não é sobre esse amor piegas que eu falo, né? É amor no sentido que nos seus componentes, né? Respeito, tolerância,
compaixão, empatia, né? A qualidade é desenvolver um amor a quem? A si, né? O que a gente faz, saibam disso, tudo que a gente faz por nós, né? Então, amor a nós, amor à nossa profissão, esse amor se espalha, não é? Então, eu acho que essa é a maior qualidade. Se me perguntarem várias, eu vou dizer, né? Era só uma, mas pode dizer outra. Eu vou dizer as que eu disse antes, né? Capacidade, curiosidade, capacidade de se concentrar, gostar de estudar, amor. Se você tem amor, você vai fazer tudo isso aí. É igual o versículo lá de Coríntios da Bíblia. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nada serei. É isso. Gente, importante. Bom, para concluir essa parte de graduação, de estudo, esses dias a gente estava conversando em um momento de descanso entre um plantão e outro, aqui em Boa Vista, e essa excelente pessoa me deu assim, um conhecimento dela muito importante pra gente que tá na faculdade, ou que saiu, ou que vai, que eu vou usar na minha vida inteira agora, daqui pra frente, que você vai falar agora pra gente. Como aprender medicina. Como aprender medicina. Presta atenção agora, todos vocês que estão aí nos assistindo nessa sexta-feira, quem tá entrando agora, quem saiu, quem voltou, quem vai ver esse vídeo depois. Esse é um ensinamento que tem que ficar na vida de vocês para sempre. Então, prestem atenção agora. Quem tá ao vivo, não pisca e não respira. E escuta esse momento alto agora desse vídeo. Foi por causa disso que ele me convidou, né? Isso foi o que fez eu decidir trazer ela aqui, né? Mais pra cá. É o seguinte, eu digo sempre para os meus alunos e, enfim, para os meus amigos médicos que tem 3 maneiras de aprender medicina. Horas de voo, horas de bar e horas de bunda. Então, assim, horas de bunda vocês já entenderam, né? São muitas horas dedicadas a estudar, né? Então, se aprende medicina nos livros. Tá tudo nos livros. Aliás, os livros agora se ampliaram, né? Mas vocês entenderam, né? Os conteúdos estão disponíveis. Então, é preciso horas de bunda. Horas de voo. São essas 10.000 horas dos cursos de medicina e as infinitas horas que a gente tem durante a vida de médicos, né? Por isso que a gente está sempre aprendendo. Quanto mais horas de voo, ou de prática, ou de vivência, horas de voo são horas de vivência. E as horas de bar é discutir os casos, não é? Se eu não sei, o meu colega, alguém sabe, não é? Então, quando a gente quer desvendar um caso difícil, né? Horas de bar significa sentar e discutir os casos. Então, essa habilidade aí, outra habilidade de trabalhar em equipe, é outra habilidade essencial para os médicos, né? Horas de bar, horas de voo e horas de bunda. Anotem, horas de bunda, sentar a bunda. E isso aplica para outros cursos, não só para a faculdade de medicina. A gente fala medicina porque é a nossa formação. Apesar dela ser formada em filosofia, não só em... Tá estudando, mas vai ser filósofa daqui a alguns meses. Então, horas de bunda, sentar a bundinha na cadeira, não tem outra solução. Você vai ter que sentar sua bundinha na cadeira e estudar, ou no chão também pode ser, né? Na cama. Não é horas de cadeira, é horas de bunda. É a bunda, é verdade. A bunda você pode... enfim, então, bundinha estudando. Horas de voo. São as horas do seu curso, basicamente. Horas de prática, mas também são as férias, são os estágios optativos, são as ligas, né? As ligas de medicina, o João pode falar melhor sobre isso, os estágios, né? A gente está junto com outro colega que está quase se formando também em Buenos Aires, ele chegou aqui conosco, ele não é médico ainda, ele está no internato, o internato é suspenso. A primeira ansiedade dele foi achar algum colega para acompanhar. Por quê? Porque são as horas de voo. Daí o que acontece? Ele vai lá na UBS, se eu não me engano onde ele está indo, acompanhar um colega, e à noite ele vem cheio de dúvidas e de curiosidades, porque ele viu a Dona Maria, o seu João. Então, as horas de voo é o que liga, né? William Osler, que é o pai da clínica médica, da medicina interna, dizia, né? Estudar sem
os livros é como entrar no mar sem os mapas. Estudar sem o paciente é nem entrar na água. Não, é verdade. Então, daí que sai essa coisa das Estudar sem áreas. paciente, olha só. Gente, é só aprendizado. Ó. Sentar 5 minutos com essa mulher aqui em qualquer hora, seja no hospital, na volta, quando a gente está voltando, é sempre assim, um aprendizado. É recíproco. E a outra, horas de bar. Essa pra mim, olha, é essencial, e o médico que tem essa sensibilidade, essa humildade, ou qualquer outro profissional, de ter essas horas de bar, que não é ir no bar tomar cerveja, pode ser também. Pode ser lá o lugar, mas é esse intercâmbio de conhecimentos, ter a humildade de dizer, olha, não sei, como a gente faz lá no hospital com ela, quando ela tá lá, todo mundo corre pra ela perguntar alguma coisa. Esses dias eu tava lá entrando, ela tava lá dando uma aula de hipernatremia, ou seja, eu não sei tratar uma hipernatremia, eu pergunto pra ela que sabe e ela vai me ensinar. Mas a recíproca é verdadeira. Eu fiquei de sombra, né? Sombra é um médico que cobre o outro colega, por exemplo, na CTI. Essas últimas semanas eu fiquei ao lado do colega, porque tem muitos anos que eu não faço intensivismo e, nossa, a tecnologia de uma UTI é enorme, né? Me faltam as horas de voo agora, né? Na UTI, no intensivismo, né? Mas vocês sabem que nós estamos num hospital de campanha, difícil de ter médicos intensivistas aqui. E como eu sou nefrologista, com a coisa da diálise, eu fiquei na CTI. Estava cobrindo o horário de almoço do meu colega, dividindo as funções com ele. E me apertei e recorri à CTI da frente, a UTI da frente, onde estavam os meninos da idade de vocês, e da idade do João, que prontamente vieram e me ajudaram no que precisava ser feito, né? No caso, mexer no ventilador, nos respiradores e tal. Então, é uma habilidade que a gente precisa aprender, não é? De ser humilde, de saber trabalhar em equipe, discutir os casos. Porque se eu não sei, certamente uma equipe de médicos, né? E assim a gente vai aprendendo. Porque a coisa de encaminhar ou transferir o paciente, assim, levianamente, não nos traz aprendizado nenhum, não é? Não. A gente tem que trabalhar juntos. O paciente vai, ouve um parecer, volta pra gente, a gente liga pro colega, discute o caso. Olha no whitebook. Gente, nós tivemos também agora, mudando... Então não esqueçam, horas de bar, horas de voo e horas de bunda. A gente teve a oportunidade de trabalhar com colegas médicos formados no exterior, aqui em Boa Vista, com bastante, incluso, profissionais que, como diz aqui, não tem CRM ainda, que não tem o registro médico para trabalhar no Brasil. São as pessoas que, como eu, formaram no exterior. Hoje em dia eu já tenho, mas eu tive um momento que eu também não tive CRM, que eu era um médico sem CRM. E hoje em dia eu já tenho CRM, mas não muda nada para mim, simplesmente me dá o direito de trabalhar aqui, é legal, na verdade. Mas eu queria perguntar da visão de uma médica formada no Brasil, uma médica professora de faculdade, PhD em educação, filósofa. Qual a experiência dela? Você já tinha trabalhado anteriormente com... Sim. Tinha. A primeira coisa, ele deixou a bola picando, né? Porque eu digo que não é correto nesse contexto que a gente está, no programa de Mais Médicos, e agora aqui chama Operação Acolhida, enfrentamento à Covid, não é correto, na minha opinião, não é ético chamar esses colegas de médicos sem CRM. Porque eles são médicos e médicas em processo de validação do CRM. É completamente diferente. Porque o João, além de ser esse cérebro privilegiado, né, formou num ano e passou na prova do Revalida no outro ano, ou algo assim, né? 2016, 2017. Mas ele também teve a sorte de ter o Revalida. De ter tido o Revalida, que é o que não tem hoje em dia. Então veja, esses colegas aqui, eu não sei se eles vão conseguir validar o diploma quando houver a prova. Não é essa a questão. A questão é que não teve a prova, né? Então não é correto chamá-los de médicos e médicas sem CRM. Eles estão em processo, porque ao procederem a sua prova, enfim, o processo para validação do diploma, eles serão médicos com CRM. Bom... Só um segundinho, desculpa.
Então, isso, já são médicos. Isso que eu quero dizer, né? Independente do... As duas terminologias falam médicos, né? Mas ou seja, você independente de ser CRM, você é um médico. Médico. Que é isso que muita gente de vocês às vezes não entendem. Sempre me perguntam, eu vou estudar medicina na Argentina, vou estudar medicina lá no Paraguai. E o revalida, e tudo isso. Mas eu digo, gente, vocês estão entrando na faculdade agora. Desfrutem a faculdade, se formem em médico. Você não quer ser médico? Então se forme em médico, receba seu diploma. Depois o revalida é outra etapa, é uma etapa a mais da sua vida. Se você quiser vir, tem gente que não quer vir daqui pra cá, voltar pro Brasil, ou quer ir pra outro lugar. Validar o diploma em outro país. Veja bem, há um problema político aqui, não sei se é fórum pra gente entrar nisso, mas veja... Eu costumo dizer, e os colegas que se formaram em Cambridge, em Oxford, em Harvard, em Tóquio, na Rússia, na França, eles também são médicos sem CRM no Brasil, né? Então o Brasil está numa situação muito complicada. Veja, e isso é muito importante que o João disse, vocês estão estudando medicina, querem estudar medicina ou já se formaram em medicina, seja onde for, uma coisa de cada vez, não é? A preocupação de alguém que entra no curso de medicina é escolher um curso que lhe caiba, né? Que caiba no seu orçamento, na sua vida, na sua perspectiva, na sua escolha e se concentrar em se formar bons médicos. A validação do diploma é um passo seguinte e isso vai se resolver no Brasil, né? Nós estamos agora... Esse ano não conta. Esse ano não conta, então veja, houve em 2017, depois uma confusão enorme, mas isso vai se resolver. Então assim, cada um sabe a dor e a delícia do processo de se transformar em médicos, né? Não deixe que outros julguem. Mas então assim, médicos em processo de validação do diploma. Então não esqueça, você independente de não ter um CRM, você é um médico. E uma médica. E uma médica. Isso é muito importante. Agora, o que o João me perguntou é sobre a minha experiência. Agora vamos à segunda pergunta. De trabalhar com esses colegas. Falo isso porque eu no Instagram, depois que eu vim pra cá, porque eu formei em 2016 e até então a minha principal prática médica foi na Argentina, não foi aqui no Brasil. E sempre recebi várias mensagens perguntando assim, como é ser médico no Brasil? Eu acho um pouco engraçada a pergunta. É muito engraçada. Eu nem respondi a algumas, vou aproveitar depois para dizer a minha resposta sobre isso, mas vou deixar aqui a colega, que é um poço de conhecimento, falar antes sobre isso, de como é ser essa percepção dela sobre os médicos formados no exterior, trabalhando aqui. Então, e tudo que ela queira falar também. Então, veja, o João já disse tudo, né? Somos médicos, colegas, né? Então, qual a minha percepção? Minha percepção é ótima, né? Então, eu tenho sido professora de medicina por muitos anos, mais de 20 anos, né? E o que eu vejo? Ótimos alunos, bons alunos, alunos com dificuldades, alunos que tinham dificuldade no início do curso e depois foram maravilhosos doutorandos ou internos e residentes. Vejo uma profissão com um espectro de possibilidades muito grande, né? Então, nossa, é demais. Né? Então, se eu tenho dificuldade, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com procedimentos, com habilidades manuais, então eu fiz uma especialidade e uma carreira muito mais intelectual, muito mais usando o pensamento do que as mãos. Não sei se vocês estão me entendendo, mas basicamente, nesses anos de docência eu vi médicos e médicas com trajetórias muito diferentes. E infelizmente, devo dizer, vi muitos médicos e médicas formados no Brasil com uma formação deficiente. Aqueles que não reconhecem, né, a sua potência e seus limites, né? Porque eu acho que é uma coisa muito importante a gente, durante 6 anos, saber o que a gente faz bem dentro da medicina, né? Então, eu acho que esses colegas que eu vi formar e que tiveram algum problema na formação que eu julgo como professora que não são bons médicos, o problema está em não adequar a sua potencialidade com aquilo que escolheram fazer. Bom, tendo dito isso, eu quero dizer, há excelentes médicos no Brasil e outros com problemas nas suas formações. Isso vai acontecer em qualquer país do mundo. Dito isso, minha experiência com esses meninos e meninas, né, formados nos países
da América Latina e Cuba, né? Que são os países com os quais eu tive mais contato. É uma experiência maravilhosa, enriquecedora. Eu já disse, uma das coisas que é essa capacidade de se comunicar com os pacientes. Outra coisa, a disponibilidade de trabalhar nesses cenários adversos, né? Com as populações fragilizadas. Vocês sabem a dificuldade que a gente tem de médicos formados no Brasil. Historicamente, olha a história da medicina de novo, desde que o Brasil é Brasil, essas áreas de fronteira, essas áreas distantes dos grandes centros, são desatendidas por nós. Salve. Gente, voltamos. Como que eu faço para ver o chat? Eu acho que não dá. Não. Aí. Então. Gente, voltamos. Eu não sabia que tinha limite de live. Eu nunca fiz uma live. Essa é a minha primeira live aqui no Instagram. Sim, nunca tinha feito. Eu faço vídeos, mas live não. E aí, voltamos. Cortamos aqui a filosofia dessa mulher, mas fiquem aí que ela já tá segurando. Nem deixei ela respirar para continuar. Eu só queria dizer uma coisa. Eu não consigo ver o chat. Ah, agora eu tô vendo. Eu não estava conseguindo ver o chat antes, então se vocês escreveram alguma coisa no chat, eu não vi, desculpa. Escrevam nas perguntas que a gente está aqui. Agora eu estou vendo o que vocês estão escrevendo. Agora tá aparecendo. Olha aqui, ó, quanto conhecimento. Gente, olha, eu tô dizendo, quando eu encontrei esse ser humano maravilhoso, que eu não chamo de médica, porque médica é uma das qualidades que ela tem. Não é só ser, porque às vezes a gente se limita a dizer, eu sou médico. Grande coisa. Tem muita coisa mais... Deveria ter muitas mais outras coisas que só ser médico, né? Que nem é ela, esse pacote aqui maravilhoso. Estão perguntando o seu Instagram. Gente, ela não tem Instagram? Pasmem. Eu vou convencer. Use o meu Instagram para me se comunicar com ela. Não tem, gente. Ela não tem Instagram, infelizmente. Olha aqui, ó. Essa aqui é companheira da gente, disse. Doutora Denise é espetacular. Faço suas as minhas palavras, tá certo? Perfeito. Ela é espetacular. Ela não tem Instagram, gente, infelizmente, mas ela se dedica às relações reais ao vivo. É verdade, uma rede de afetos. Uma rede de afetos, mas saiba que ela ama vocês, independente de não ter Instagram. Sim, eu queria retomar o que o João... Eu acho que isso é o que eu tinha mais vontade de dizer nessa live. Ela é brasileira, Quanto viu, gente? eu gosto de trabalhar com médicos e médicas. Então vamos continuar a história da experiência dela sobre os médicos formados no exterior. Bruno, também nosso companheiro, nos colocou o coração. Então, há alguns anos atrás, houve um primeiro procedimento para validar os diplomas de quem era formado fora do Brasil, especialmente em Cuba, e a universidade onde eu trabalhava fez essa complementação do currículo, né? Que uma universidade ainda faz isso, né? Eu tive essa alegria de trabalhar, de conhecer, foi uma realidade, começaram a aparecer, não é? Você sabe que houve um grande crescimento de brasileiros fazendo curso fora do Brasil, né? E eu só tenho a agradecer esse convívio, né? Porque enriquece demais a prática das equipes, né? A gente estava falando dessas horas de bar, enriquece demais ter médicos e médicas formadas em outras culturas. Bom, além disso, então, retomando o que eu estava dizendo, né? Características dos médicos e médicas que estudaram fora do Brasil, que estão trabalhando hoje no Brasil, né? São pessoas extremamente comprometidas com a profissão, afetivas. Toda generalização é falaciosa, né? Mas sobre a minha experiência, são jovens, ou enfim, médicos e médicas de todas as idades, comprometidos com a medicina, extremamente afetivos, curiosos em aprender coisas sobre a cultura local, né? E, portanto, dedicados a ouvir os pacientes e seus colegas, muito diferente de alguns colegas formados no Brasil que não demonstram esse interesse. Cordatos com os contratos feitos, né? Essa é outra característica dos médicos brasileiros que não me agrada, né? Horários, responsabilidades,
compromissos, não é? É esse desprendimento de trabalhar com as populações que realmente precisam de médicos e médicas hoje no Brasil. Vamos falar bem sério com vocês, bem realisticamente, sei lá. Os grandes centros não precisam de novos médicos e médicas hoje no Brasil. Nós precisamos pensar em formar profissionais que aceitem trabalhar fora das condições ideais. Por que eu digo isso? Porque o discurso aqui no Brasil é: me deem as condições para trabalhar que eu vou. E eu digo para vocês, se a gente for, as condições aparecem. Claro. Não é? Então, esse compromisso que eu acho que deve existir dos cursos de medicina, de ter campi avançados, né? Ter um campus avançado e ter esse intercâmbio com esses lugares remotos, né? Remotos do ponto de vista dos grandes centros e do litoral, né? Então, veja, colegas formados fora do Brasil, por um lado precisam desse tipo de trabalho, mas quando estão nesse cenário se dedicam de uma forma comovente e surpreendente. E eu acho que também o fato de já ter saído do Brasil para ir estudar em outro lugar, às vezes não tão legal, que assim, uma coisa, não é todo mundo estuda em Buenos Aires, que é uma capital legal. A gente estuda em vários, por exemplo, não sei outros países, mas em condições não tão super ótimas, vivem 5 estrelas durante a faculdade. Então, essa sensibilidade de já ter saído de casa para ir estudar, eu acho que faz, quando a gente volta para cá, não ter essa frescura, não sei se está certo usar esse termo, mas vou usar como ele, de querer trabalhar num único lugar, na capital, não vou querer ir para um lugar tecnológica, né? Para um hospital top de linha. Quando a gente sabe que as necessidades, isso a gente aprende, ensina na faculdade, 80% da prática clínica diária pode ser resolvida sem grandes tecnologias, né? Mas assim, alguém pode dizer, mas a senhora iria trabalhar lá na fronteira com a Venezuela ou com a Guiana sem laboratório, sem raio-x, né? Sem a tecnologia? Sim, não. Por que eu respondo assim? Na medida em que eu vou e formo uma equipe, né? Então acho que isso que é interessante, né? Formar equipes e a gente cria necessidade, recursos aparecem, né? Vocês entendem que é uma dupla mão. Então a gente tem que ser muito, muito agradecidos a esses programas que permitiram que esses médicos em processo de validação do diploma viessem trabalhar no Brasil. Vocês sabem que a experiência do Mais Médicos é muito boa, né? Converse com qualquer comunidade que foi atendida por esses colegas. E agora aqui, não é, João? A gente está tendo a oportunidade de trabalhar com uma equipe valorosa de colegas formados, muitos na Venezuela, porque nós estamos próximos da Venezuela, mas em outros países, e só soma, não é? Então eu acho que a ideia deveria ser assim, talvez um período sob supervisão, né, para alguns que precisam, especialmente por conta da língua e dessas questões da prática da medicina no Brasil. O ideal seria formar equipes, não é? E ter essa troca. Quando eu trabalho com esses colegas, eu rapidamente procuro formar uma equipe, porque eu aprendo com eles muito e eles aprendem conosco. E a gente forma uma equipe valorosa, diligente, inteligente, afetiva, quando a gente trabalha junto. Ou seja, somos todos iguais. Ou seja, a experiência é ótima. Somos todos diferentes. Essa é a questão. Somos todos médicos e médicas diferentes. Iguais enquanto médicos. Enquanto médicos. Iguais enquanto médicos. É isso que eu quero que vocês entendam. Iguais. Não chega aqui, eu sou médico formado lá na Argentina, pera ainda que eu vou só te dar paracetamol e você não. Vou deixar você ali do lado encostado, que a doutora aqui do Brasil vai te dar dipirona. Não tem isso, gente. 80% dos problemas dos nossos pacientes, todos nós médicos e médicas devemos ser capazes de resolver, né? Há coisas que eu não sei e que os colegas lá sabem e vice-versa. E esses colegas, ao validarem os seus diplomas, eles vão ter a oportunidade de fazer as residências que querem, as complementações das especialidades que desejam, não é?
Então isso é que vai depois nos aproximar mais, não é? Cara. E outra Horas coisa de assim, horas de voo. Não esqueçam, vamos repetir mais uma vez porque isso tem que ficar gravado. Horas de bunda, horas de voo e horas de bar, certo? Se você não perdeu essa parte, está chegando a hora, vamos recapitular mais uma vez. Como aprender medicina. Como aprender medicina, ou aplique também para a sua formação, se é engenharia, administração, nutrição, letras, filosofia. Horas de voo são as horas... As horas de prática, de vivência, né? Do curso. De vivência. Congressos, essas coisas. Entra aí os congressos? É claro, porque justamente entra aí aquilo que eu disse inicialmente. A gente está sempre aprendendo. São essas horas de voo. Agora, por exemplo, é um horas de aprendizado voo. demais. Nós estamos falando sobre medicina e nessa troca a gente está aprendendo. Horas de voo. Horas de bar. Discutir os casos. Discutam os casos. Não acho que você é o dono da informação inteira, né? Pode até ser, mas não acho que seja. Ela, a mulher que sabe tudo de nefrologia, discute caso comigo, que não sei nada. E eu com ela. Mas ele estava me ensinando, eu vou guardar essa foto para sempre, né? Começamos a falar sobre colesterol bom, colesterol ruim. E ele estava ensinando e meus olhos brilharam como quando eu tinha 18 anos, no segundo ano da faculdade. Me deu vontade de estudar bioquímica de novo. E as horas de... Horas de voo, horas de bar e horas de bunda. Bunda essa já não tem pra onde correr, é hora de sentar a bundinha em qualquer lugar e estudar. Ler, porque senão... Ou ver vídeos importantes. Tem lives desnecessárias, mas existe essa live que está acontecendo aqui agora. Oi, Lídia, saudades. Que muda a vida, que muda a vida de todo mundo. E uma coisa importante, ó, na hora que a gente vai entender, vai atender um paciente, é algo novo. O paciente que chega para você atender naquela hora é sempre uma novidade pra gente. Você chega lá, eu chego no plantão, eu não sei, eu saio de casa, hoje eu vou atender uma cetoacidose diabética, hoje eu vou atender 3 dores de cabeça, 3 crises hipertensivas e vou pra casa. Não, a gente chegar lá é um desafio constante, independente de eu ter formado na Argentina, ou ela ter formado no Brasil, ou ter formado no Canadá, ou ter formado em Harvard. Para esse médico, para essa pessoa, cada paciente é um desafio diferente. Independente de onde ele se formou. Isso vai contar nas ferramentas que ele vai utilizar para atender, mas cada paciente é um desafio diferente, independente da sua formação, né? Para mim, eu encaro sim, dessa forma. Eu me lembrei de dizer outra coisa que eu não sei se o João já ouviu, acho que ele já ouviu, porque eu fico repetindo isso, né? Quem é o melhor médico para o paciente? Quem é a melhor médica do mundo para a Dona Maria que está internada no leito tal, no hospital de campanha de Boa Vista? Quem é a melhor médica do mundo? Eu. Por quê? Porque eu sou a médica da Dona Maria, né? Intuir isso. Mas tem um médico melhor no Hospital Albert Einstein? Provavelmente. Tem um professor melhor de bioquímica na USP? Provavelmente. Quem é o melhor professor? O teu professor. Qual a melhor escola de medicina? A sua escola de medicina. Qual o melhor médico para aquele paciente? Eu digo isso para os meus pacientes. A senhora está nas melhores mãos, porque eu vou dar o meu melhor e eu sei dos meus limites. Eu vou procurar ajuda sempre, né? Então, intuir isso. É isso que o João está dizendo. E eu tinha um professor de psiquiatria que foi paraninfo e patrono da minha turma lá em 1986, dizia: eu não conheço nenhum paciente que pediu para ver meu diploma. E eu faço 34 anos de formada agora em dezembro. Nunca um paciente me pediu para ver o meu diploma, nem minha carteirinha do CRM. Cadê seu CRM? Nunca. O paciente nunca... São 40 anos de medicina. Eu nunca vi um paciente perguntar: doutora, eu posso ver o seu diploma? Espera ainda, né? Antes de me dar esse remédio. Aliás, a gente teve que ir atrás dos diplomas agora, porque Sim. A gente precisou pedir um CRM provisório, uma autorização de CRM de Roraima. Isso é importante, porque não é porque você tem CRM num estado que você pode trabalhar em Brasília cheio de burocracias. A gente teve que pedir uma autorização para o CRM de Roraima, que o meu é do Ceará e o seu é de Santa Catarina. A gente teve que pedir uma nova autorização para o CRM daqui, provisório, para trabalhar aqui. Para poder trabalhar. E aí a gente precisou dos diplomas. E aí a gente andou atrás, né, naquela pasta de currículo atrás do diploma, porque a gente só usa o diploma, o papel, o documento,
quando é burocracia. Essa eu criei agora, nunca mais vou esquecer. Nunca o paciente pergunta onde a senhora se formou. Nunca. Na minha experiência, um paciente pediu para ver meu diploma. E olha só, são 40 anos de 40 anos de medicina. Vocês entendem a importância disso para esse momento aqui, para essa conversa, que é, o João fica retornando a isso, somos médicos e médicas. E o paciente, essa foi a melhor da noite. O ponto alto dessa live. Então, se o paciente perguntasse, deixa eu ver seu diploma, é da Universidade de Buenos Aires? Ah, não, então eu não quero que o senhor me atenda. E seu atendimento foi muito ruim, porque a senhora é formada na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nunca isso acontece, vocês entendem? Eu só tenho 4 anos, mas também nunca vi. E sempre o paciente quer ser atendido, ele quer que você resolva ali o problema que ele está sentindo naquele momento, independente de onde foi sua formação. E se algum médico está tendo problema com essa coisa do CRM, com CRM, sem CRM, é muito por conta dos formadores de opinião, né, que distorcem a coisa e colocam essa diferença entre médicos que têm CRM e aqueles que estão em processo de validação. Essa é uma diferença nem política, né? Uma diferença antiética. Verdade. Estão dizendo aqui que seu sotaque é lindo. Mas Me constitui, né? Faz parte. Gente, quem entrou agora e não ouviu isso é incrível. Que você tem que ser o melhor médico para aquele paciente daquele momento, vai ser você que está atendendo ele. Então você, independente de onde você estudou, você tem que se esforçar para ser o melhor médico na vida daquele paciente. E oferecer para ele tudo que você sabe ou não sabe, vai buscar para poder sanar. Por isso a responsabilidade de estudar. Porque a gente precisa intuir isso. De estudar, de saber muito e saber os seus limites. É uma expressão que eu gosto muito de usar, que eu também fico ensinando, né? Essa minha mania de ser professora, que é: isso eu não dou conta. Saber dizer: isso eu não dou conta. Né? E dizer para o paciente: Dona Maria, isso eu não dou conta. Então, eu vou pedir ajuda, eu vou lhe encaminhar, eu vou discutir o caso. Vou fazer umas horas de bar. Né? Então, é saber muito, ter essa responsabilidade com o conhecimento, estar sempre estudando, né? Sempre. Meu grande amigo, que é o meu exemplo de médico, que não está nos ouvindo, que não tem Instagram, mas que eu considero o melhor médico do mundo, eu acompanhei esse colega estudando todos os dias. Todos os dias. Agora é minha hora de estudar medicina. Vocês compreendem isso, essa responsabilidade? Por quê? Porque daí quando a gente está na frente do paciente, a gente sente, intui. Independente do diploma que está lá guardado numa gaveta, de qual universidade é, né? A formação, esse é o amor, né? Amor pela profissão, amor por nós outros, que se expressa no amor, na arte, né? De ser médico. De ser médico, é incrível. Estão falando aqui se existe preconceito entre os médicos brasileiros conosco, médicos formados no exterior. Existe, e é sobre esse preconceito que nós estamos falando. Né? É um preconceito, é isso que a gente está tentando desconstruir. Agora, esse preconceito eu não vejo ele dentro do hospital, assim, na hora de trabalhar. Especialmente no cenário que a gente está especialmente nesses cenários onde os médicos são mais necessários, não é? Preconceito lá na fronteira, Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, preconceito com os médicos que estão lá se dispondo. Não, lá não tem. No hospital de campanha, preconceito, a gente ouve alguns, né? Mas esses são antiéticos, né? E não sei se vocês estão entendendo, preconceito com médicos e médicas que estão onde nós mais precisaríamos estar, não é? Veja, eu posso falar isso de cadeira, né? Eu, depois de todo esse tempo, saí de lá para estar aqui porque eu acho que o preconceito com médicos com CRM brasileiros que não se disponibilizam no momento desse da história. Esse deveria ser o preconceito da gente contra eles.
E eu acho que o preconceito ele acontece mais na superficialidade das relações. Ah, ele tá. Isso acontece, eu acho, mais em casa, no bar, aquele médico lá. Mas na hora da importância, na hora que ele tá lá doente, esquece todo o preconceito. Quantos médicos devem estar internados hoje em dia, sendo tratados por médicos formados no exterior e estão sendo bem atendidos, estão Aliás, recebendo altas? A gente teve um paciente médico aqui, né? É uma sensação muito comovente, né? Ser tratado por um colega. E aí, realmente, esse preconceito é absurdo. Estão pedindo aqui para você fazer um Instagram. Ok, quem sabe? Quem sabe, né? Não sei, pode no futuro. Eu vou gravar um vídeo ainda. Tô tentando gravar um vídeo sobre nefrologia com ela. Mas essa mulher é tão compromissada, ela já tem que ir para um outro serviço dela lá na cidade dela. A gente vai fazer online, né? Por você, eu largo tudo. Olha aí a responsabilidade. Um vídeo sobre nefrologia, como é a especialidade, para pôr no meu canal do YouTube, que tem muito sobre isso, é interessante. Tem muita gente que se interessa pela especialidade e depois a autoridade no assunto poderia... o carimbo dela, estava falando sobre o carimbo dela esses dias, o carimbo dela é umas 5 linhas, no mínimo, o carimbo dela. Não tem, ele que está dizendo que eu tenho que pôr. E não tem, gente, não tem. O carimbo dela é médica. E você vê o pessoal que às vezes não tem nada, tem só um CRM lá e fica se achando a última Coca-Cola do universo. E gente que nem essa pessoa de humildade, que deveriam ter um carimbo de 100 linhas, dizendo especialista nisso, especialista naquilo, PhD naquilo. Não foi engraçado, não serve nada. A gente começou a olhar os carimbos, né? Daí eu fui olhar o que dizia no meu, né? Já tive muitos carimbos, né, pessoal? Muitos carimbos, são muitos anos, muitos carimbos. Fui olhar o que dizia no meu, eu dizia médica, CRM tal. E não dizia nem o estado, né? Tipo, essa é a importância que eu dou. Eu dou toda a importância pro meu carimbo. Meu carimbo não fica na mão de ninguém por nenhum instante, né? Porque, como diz a minha terra natal, o meu CRM, ou seja, o meu registro de médica, vale o fio do meu bigode, né? Mas essa coisa do documento, se eu me formei aqui ou ali, é o fato de ser médica que eu cuido com tanto carinho, né? Porque vocês entendem que o carimbo, né, representa o ato médico, né? É o que você fez ali, nada mais. Não atesta que você é um maravilhoso. A gente não larga em lugar nenhum, né? E a gente vê outros colegas que têm assim fazem isso com, né? Mas agora ela vai fazer um carimbo novo, por exigência nossa, dizendo todos os RQEs. Não sei se vocês sabem, mas RQE no Brasil é o registro da especialidade. Para você, quando você faz uma residência em alguma especialidade médica, você, além do seu CRM número, você tem... estão todo mundo aqui lhe ovacionando, parabenizando. Eu tô sem óculos. Ela não consegue ler, mas eu estou dizendo aqui. E tem um comentário aqui que eu esqueci, que eu vou já ler, não vou deixar até ele aqui, para depois ler sobre o preconceito. Mas ela vai fazer um carimbo novo com todos os RQs dela, que são os números que depois que você termina a residência eles te dão, dizendo que você é especialista naquele assunto. Não só com residência, né? Sim, você pode ter outra forma de chegar. O título de especialista. Isso é importante dizer também, né? Porque ainda tem preconceito com quem tem o título de especialista. Sim, existe esse outro preconceito. Por exemplo, eu sou especialista, na minha época só existia essa maneira de ser especialista, com residência. Depois houve a abertura, a possibilidade de curso de especialização, né? E as sociedades brasileiras de nefrologia, de dermato, enfim, também dão esse título, né? Então, sim, porque no Brasil você também pode ser especialista se você faz uma pós-graduação e dependendo da sua especialização, você vai buscar a sociedade que dê essa especialidade, eles reconhecem essa especialização mediante um exame. Na Argentina também tem, não é dessa forma, na Argentina chama concorrência, que você faz a mesma coisa que um residente, mas não recebe. Você é um residente, mas trabalha um ano a mais e não tem o salário, porque você tem a liberdade de mais horas. Você tem uma carga horária menor que a do residente, mas para trabalhar porque não tem bolsa, porque como são poucas vagas de bolsa, você tem mais um tanto de vagas sem bolsa. Que aí você pode entrar, dependendo da especialidade, são segunda a sexta. Então você pode trabalhar no outro tempo e no final, um ano a mais, você também recebe o título de especialista. Aqui no Brasil não tem isso, mas tem as pós-graduações e os títulos
das sociedades que eles te dão e também serve como especialidade. E aí dá pra pôr um RQE no carimbo. Dá pra pôr um RQE depois no carimbo, isso é importante. Eu não tenho RQE no carimbo, vou colocar depois, vou ter. Uma moça que falou, o preconceito sempre vai existir, precisamos vencer isso com o conhecimento, realmente. Exato. Com conhecimento e com afeto, né? Esse afeto de médica, né? Que o preconceito não passa pelo afeto desse encontro da gente com o paciente. Eu tenho uma amiga aqui na live, Tayana Brasil, que é do Acre. Ela formou lá no mesmo ano que eu e ela quer ser, não sei se já está fazendo a residência em nefrologia, mas quer ser nefrologista. Ah, ótimo. Ela tá querendo conhecer você e tá perguntando. Ela conhece nefrologistas que atuam no Brasil, mas que se especializaram no exterior? Conheço. Você fez um curso no exterior? Eu fiz uma parte da minha formação no exterior, mas depois da residência. Eu fiz uma coisa que na época, acho que ainda chama Fellow, né? Chama. Fellow, que é mais ou menos como um estágio, porque eu já tinha terminado as 2 residências, fiz clínica médica e nefro, e aí passei 2 anos fora do Brasil, num Fellow, ou seja, não tem o título da universidade fora, um estágio, como se fosse, né? Mas eu conheço vários colegas nefrologistas que são formados, que fizeram a residência ou a especialização fora. Depois o João te dá o meu contato aí, a gente troca informações. Porque sempre é bom horas de voo, né? Horas de estágio fora. E depois as horas de bar para discutir as histórias. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa que a gente vai encerrar, porque eu não vou. O João vai cozinhar agora. Vou fazer a janta, agora eu vou fazer o jantar para agradecer essa visita especial que está aqui comigo trabalhando. Amanhã a gente tem plantão lá no hospital de campanha para trabalhar bastante, cedinho. Junto com o coronavírus, a gente está trabalhando do lado com o coronavírus. Então, assim. Eu achei legal essa live porque a gente não falou muito sobre o coronavírus, né? Teve uma outra temática, mas... Sim, a menina falou que tá lindinhos, combinando de floral. A gente não combinou a roupa, gente. Eu tinha escolhido uma roupa verde, aí depois eu troquei e coloquei essa de flores. E eu troquei na porta aqui antes de entrar. Isso se chama sincronicidade, amor, né? Não tem outra coisa. Tem um rapaz aqui que colocou, me desculpe a pergunta leiga, mas em que um nefrologista trabalha especificamente? Okay. Rapidinho. Nefrologia é doenças dos rins, né? Então, também é um espectro bem grande, mas basicamente no dia a dia o nefrologista trabalha com hipertensão, as complicações do diabetes, né, que causam doença renal, trabalha com a própria insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica, né, pacientes que precisam fazer hemodiálise, depois transplante renal. Tem essa prática com a diálise, né, que é uma coisa que eu estou um pouco afastada. Então, mas que agora está trabalhando com... Existem nefrologistas pediátricos que fazem as doenças relacionadas ao rim, a parte clínica, né? Não a parte cirúrgica. A parte cirúrgica do aparelho urinário são os urologistas. Isso é importante. Diferença que às vezes as pessoas não conhecem. Aí vai um recadinho para a colega que está fazendo nefrologia, né? Se vocês procuram uma especialidade dentro da medicina interna, dentro da clínica médica abrangente, essa é a nefrologia, né? Porque se o rim não funciona direito... Coordenam essa coisa chamada homeostase, né? Esse equilíbrio do corpo. Estão agradecendo aqui a experiência inesquecível e os ensinamentos que você compartilhou. Eu adorei, eu nunca tinha feito isso, só tenho a agradecer. Temos uma companheira que trabalha com a gente, a Carol, um professor lá da UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, de anatomia, diz que a gente, seus lindos, colocaram, ele é professor de anatomia, sabe anatomia assim, loucamente. E a gente admira tanto, né? O que a gente gostaria, para ser um médico completo, né, era saber bastante de bioquímica, bastante de anatomia, de muito nefrologia, de humanidades, né? E de humanidades. É isso que e de humildade. Que eu recomendo para vocês. Sejam médicos humildes, ou qual é a profissão que você está aqui assistindo, seja humilde na sua profissão, porque dessa forma você vai ser um bom profissional. Eu costumo dizer, simplifiquem. Somos sapiens, somos da mesma espécie, nós e os pacientes, quanto mais simples, mais fácil de... Estão dizendo aqui que querem você em Buenos Aires. Você poderia ser professora na Faculdade de Buenos Aires, visitante, quem sabe. Ela fala espanhol, dá aqui ela vai felicitações em espanhol. Me gusta muchísimo los porteños, Buenos Aires, hablar em castelhano.
na alegria compartilhar com vocês. Olha só. Esses momentos. Estão dizendo, ela tem cara de quem abraça todos os pacientes. Sim, ela não está abraçando porque agora não porque não pode. Mas se deixasse, ela abraçaria, viu? Eu vou dizer mais duas coisas que talvez eu não tenha dito. Lá em Itajaí, na cidade em que eu trabalhei mais tempo na minha vida, eu era conhecida como aquela médica que busca o paciente na porta. Ixi! Gente, a gente está hospedado do lado de uma clínica veterinária. No Airbnb. No Airbnb. Então, aquela médica que busca o paciente na porta. Podemos fazer uma live sobre isso, a importância de buscar o paciente na porta. Depois a gente vai fazer. Mais alguma pergunta? Mais alguma que a gente já está partindo, que eu quero gente. dizer uma última coisa. Não, então pode dizer. Não temos, vamos ouvir. Encerrem essa nossa live. Então eu me lembrei de mais uma máxima, mas primeiro eu queria agradecer ao João, né, dizer que vocês estão em ótimas mãos ouvindo e acompanhando ele no Instagram, porque eis um médico jovem com todos esses atributos que eu considero essenciais para um bom médico, né? Um coração de ouro, uma mente aberta, ele é alegre, ele traz harmonia nos lugares onde ele está, nessa situação que a gente está aqui, pesada, né? Lá está pesado, mas eu aprendo muito com ele com tudo isso. Então, ele tem essa sabedoria, conhecimento, humanidade, empatia, amor, né? O João é um médico de grande coração, que teve a sorte, além do conhecimento, de ter tido esse revalida no ano depois que ele se formou. Sim. Então, esse público que está ouvindo, pensem nisso, né? Se preparem, porque vai acontecer e vocês vão estar nessa situação. É isso que eu digo, estude, porque no dia que tiver você vai lá e faz. Então, a última das máximas é a seguinte: não esperem a noite da sabedoria. Isso todos os meus alunos sabem, né? A noite da sabedoria é aquela que é a noite da formatura, que a gente dorme doutorando e acorda médico, sabendo tudo. Não esperem, comecem antes até de entrar no curso de medicina, alguns de vocês, a estudar. Não esperem pela noite da sabedoria, é outra dessas piadinhas aí. É verdade, interessante. E não percam nenhum segundo da sua formação. Entrou na faculdade, aproveite qualquer segundo que pode ser um aprendizado e que às vezes você vai estar deixando a oportunidade de aprender algo porque estava focado só em estudar a teoria. Assim. Estava fechado, Abram a cabeça que toda uma experiência válida na faculdade, né? Beijos a todos vocês, bom fim de semana, se cuidem, cuidem com o coronavírus, não ignorem porque é real, certo? A gente só tem pacientes com coronavírus, a gente vê a realidade dos fatos e que não esqueçam a política por trás e foquem em cuidar de vocês mesmos. Pensem sempre que é um vírus altamente contagioso, né? E muito pouco letal. Então, se a gente realmente tiver tempo, né, para chegar lá, né, na tal imunidade, né, que talvez a gente chegue, a gente vai ter condições de atender as pessoas com respeito, dignidade, né? Tudo que a gente quer é que aquelas pessoas que fiquem gravemente acometidas tenham condições de serem atendidas, né, por médicos e médicas. E toda a equipe de saúde, toda né? A equipe de Aqui saúde. Fica nossa agradecimento em consideração pelos fisioterapeutas maravilhosos, incríveis, os técnicos de enfermagem, que a gente chega a invejar a capacidade que eles têm, né, de empatia e de trabalho. O pessoal da limpeza. Da nutrição, os enfermeiros e enfermeiras. É incrível como a gente está aprendendo, vendo eles trabalhar aqui. Então, para quem quer ser fisioterapeuta, acho que realmente são os verdadeiros heróis. Muito aí, importantes, né? É porque afeta o respiratório, né? E aí pegou muita gente desprevenida que não sabia nada de respiratório se não fosse os fisioterapeutas. Nossa, nós estamos aprendendo muitíssimo com eles o tempo todo. Bom, gente, beijos, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara e sejam felizes.